Sim, é possível que a tetracampeã mundial fique de fora de sua terceira Copa seguida. Isso é simplesmente bizarro. Após a última data FIFA, algo muito curioso aconteceu. Enquanto a Itália usava todas as suas forças para ganhar da minúscula seleção de Israel, a Noruega passava a madeira na Moldávia e jogava seu saldo de gols lá para cima. E agora nós temos essa tabela. Em cada grupo das eliminatórias da Europa, apenas o primeiro lugar tem a classificação direta para a Copa, enquanto os outros times têm que jogar uma repescagem. Repescagem essa que virou o terror da Itália. Quem não lembra da seleção italiana, atual campeã da Eurocopa, levando um gol nos últimos minutos contra a poderosa Macedônia do Norte? E meus amigos, esse cenário pode se repetir. Imagina só, a primeira Copa com 48 seleções e a Itália de fora. Vamos falar um pouco sobre isso. Rapaziada, tem muita gente que acompanha o canal, mas não é inscrita. Se você é um desses, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo, porque isso me ajuda demais. Como eu estou começando o canal há pouco tempo, a sua interação serve para o YouTube recomendar vídeos para mais pessoas. É isto, vamos ao vídeo. Com 5 Copas, o Brasil ainda segura a fama de máquina de futebol. Mas será que essa coroa dura para sempre? As duas seleções que têm 4 títulos cada, Itália e Alemanha, estão atoladas em crises que parecem não ter fim. A Alemanha já caiu 2 vezes seguidas na fase de grupo, sendo eliminada por Japão e Coreia do Sul. Os asiáticos são o terror da Alemanha. E a Itália? Bom, a Itália está num buraco ainda mais fundo. Foi eliminada na primeira fase em 2014, não foi para a Copa em 2018 e também ficou de fora em 2022. Para um país que respira futebol, isso é um vexame histórico. O problema da Itália não é só azar ou um jogo ruim, é estrutural. O futebol italiano ficou meio parado no tempo, enquanto o mundo evoluiu para um jogo mais rápido, pressão alta, intensidade e coletividade. A Itália continuou tentando viver do pragmatismo defensivo, que já não assusta ninguém. Quando conseguiu se reinventar um pouco, como na Euro 2020, foi lindo. O time jogou bem, ganhou moral e mostrou que ainda sabe competir. Mas isso foi mais um suspiro do que um renascimento. Depois, tudo voltou ao carro de sempre. Outro ponto é a formação de jogadores. A Série A, que sempre revelou craques, virou uma liga cheia de estrangeiros. Isso é ótimo para o espetáculo, mas ruim para o crescimento da base italiana, que perde espaço, perde minutos e chega sem rodagem na seleção. Além disso, falta paciência. Qualquer técnico que tenta fazer um projeto longo na Azurra não dura. A pressão por resultados imediatos acaba cortando qualquer chance de planejamento sério. E aí que rola aquele ciclo vicioso. Jogadores sem tanta experiência, técnicos trocados a toda hora, um estilo de jogo que não acompanha a modernidade. E o resultado é esse, vexames em sequência. A Itália ainda tem a camisa pesada, claro, mas camisa não ganha a Copa sozinha. A verdade é que a Itália precisa de um choque de realidade, reformar a base, dar espaço para jovens, parar de querer soluções rápidas e abraçar um projeto de longo prazo. O título da Euro 2020 mostrou que ainda dá para renascer, mas se continuar nesse vai e volta, a Azurra corre o risco de virar só uma lembrança. Uma seleção que a gente fala, já foi gigante, mas que não mete mais medo em ninguém. Quando foi a última vez que um time italiano levantou uma Champions? Lá em 2010, com a Inter de José Mourinho, e pensando sobre isso, já se vão mais de 10 anos. De lá pra cá, o futebol italiano até bateu na porta algumas vezes. A Juventus perdeu 2 finais em 2015 e 2017, a Inter voltou a disputar a final em 2023 contra o City e nesse ano contra o PSG, mas a taça não veio. Em 2010, quando venceu o Bayern, era um time cheio de jogadores experientes e estrelas. Júlio César, Maicon voando na lateral, Lúcio, Samuel, Sneijder comandando o meio, Eto'o, Diego Milito, que é um jogador muito subestimado e eu ainda pretendo trazer um vídeo só pra ele. Era um elenco de nível mundial, com caras que estavam no auge da carreira e jogando de igual para igual contra qualquer gigante europeu. Agora, corta para a final de 2025. A Inter até fez uma campanha boa, mas se a gente comparar as peças, a diferença é brutal. A Inter tinha Sommer, Bastoni, Retegui, Acerbi, Barella e Calhanoglu, entre vários outros. Jogadores bons, sim, esforçados, mas bem longe de serem craques do tamanho que a Itália já colocou em campo. E isso mostra o abismo. A Inter fez muito com pouco, mas não tinha bala suficiente para brigar de verdade com um time bilionário e recheado de talentos, como o City em 2023 ou contra esse time absurdo do PSG em 2025. E se expõe um ponto central.
o futebol italiano perdeu força competitiva. Os clubes estão mais pobres, não conseguem atrair grandes nomes e quando formam talentos, muitas vezes vendem cedo demais para a Inglaterra, Espanha ou Alemanha. A Série A virou uma liga de formação e reciclagem. Bons jogadores passam por lá, mas raramente ficam no auge. E essa queda de nível dos clubes também se conecta com a seleção, porque se os times locais não seguram craques, não formam tantos jogadores e não conseguem competir de igual para igual nas Champions, o reflexo é direto na Itália. Menos experiência internacional, menos jogadores acostumados a jogar contra a elite, menos maturidade para a Copa do Mundo. Então, muita gente fala, a Itália não foi para a Copa por azar, mas será mesmo só azar? Vamos olhar com calma. Nas eliminatórias para a Euro, por exemplo, a Itália quase sempre cai em grupos acessíveis. Não é como se pegasse sempre Espanha, França e Inglaterra tudo de uma vez. O problema é que a Azzurra sempre se complica sozinha, empata contra times que deveria ganhar fácil, deixa pontos pelo caminho e depois entra no mata-mata com a corda no pescoço. Foi assim nas últimas campanhas. Contra as seleções menores, a Itália até dominava a posse e criava, mas não matava o jogo. Sem um centroavante confiável desde a aposentadoria de caras como Inzaghi e Del Piero, o país sofre nesse setor. A equipe passou a colecionar empates e derrotas frustrantes. Agora, quando a gente fala de Copa do Mundo, a coisa fica ainda mais feia. Para a Copa de 2018, a Itália caiu num grupo de eliminatórias com Espanha, Albânia, Israel, Macedônia e Liechtenstein. O único adversário realmente de peso era a Espanha. A Itália ficou em segundo, foi para o playoff contra a Suécia e perdeu. Não fez um gol sequer em 180 minutos. Foi vergonhoso. Em 22, a história se repetiu. A Itália estava num grupo que dava sim para se classificar. Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária, Lituânia. Só que empatou 2 jogos contra a Suíça, ainda tropeçou contra a Bulgária e Irlanda do Norte. Resultado, ficou de novo em segundo e foi para os playoffs. E para completar o vexame, perdeu em casa para a Macedônia do Norte. E de novo, ficou fora da Copa. Inclusive, se a Itália tivesse passado da Macedônia do Norte, ainda teria uma pedreira absurda no seu caminho, a seleção de Portugal de Cristiano Ronaldo. Quem dirá se eles conseguiriam passar desse monstro? Quem apostaria na Itália contra esse time de Portugal? Atualmente, o grupo da Itália das eliminatórias está assim. A Itália tem um jogo a menos e 6 pontos de diferença da Noruega. Inclusive, a própria Noruega foi o time que complicou a vida da Azzurra. O time de Haaland e Odegaard deu uma lapada de 3-0 nos italianos. Foram 9 pontos conquistados de 12 possíveis até agora. A Itália ainda joga contra Israel, Estônia, Moldávia e novamente contra a Noruega. Mas tudo aponta para um caminho extremamente complicado. A Itália já perdeu para essa Noruega e teve uma dificuldade absurda para ganhar de Israel. E lembrando, apenas um time passa. E a Noruega não parece que vai largar o osso. A situação da Itália é no mínimo desesperadora. Estamos falando de uma tetracampeã mundial, dona de uma das camisas mais pesadas da história do futebol, que já viveu um trauma recente. Ficar fora de 2 Copas seguidas e agora, pelo andar da carruagem, existe um risco real de um terceiro vexame consecutivo, sendo a Copa com mais time da história do futebol. Se isso se confirmar, não seria apenas um fracasso, mas sim a maior mancha da história da seleção italiana. O problema parece ser psicológico. A Itália está em um grupo acessível, mas tropeça justamente onde não poderia. Foi atropelada pela Noruega e hoje não é mais aquela seleção simpática do passado, mas sim um time consolidado, competitivo e com fome de protagonismo. Some a isso o desempenho irregular contra seleções como Israel, que em teoria deveria ser vitórias tranquilas, e você tem um cenário de alerta vermelho. Com apenas um classificado direto, a margem de erro é 0. A Itália não pode mais perder pontos, mas o histórico recente mostra uma equipe nervosa, sem brilho, vivendo de lampejos individuais e com um sistema ofensivo que raramente assusta. A comparação com a Noruega é dolorosa, enquanto eles têm um Haaland sedento e um Odegaard que dita o ritmo. A Itália parece procurar um homem-gol confiável desde que Luca Toni e Inzaghi se aposentaram. Se ficar fora de mais uma Copa, o vexame será histórico, porque nenhuma outra seleção de peso acumulou tanta sequência de fracassos seguidos. Não é só ausência, é a decadência explícita de uma potência que ainda se apoia no passado de 2006, que não consegue se reinventar. Para o torcedor italiano, seria a comprovação de que a Azzurra deixou de ser um gigante temido para virar apenas uma sombra de si mesmo.